Olá, bem-vindas. Esse é um workshop que a gente vai ensinar a construir uma aplicação com React Native. A gente pensou em trazer algo que pegasse bem o básico para quem está começando agora nessa área de desenvolvimento de sistemas e também para tentar desbloquear algum medo que vocês tenham de querer desenvolver. A gente montou um roteiro que não abrange só a parte do desenvolvimento. A gente trouxe também alguns pontos que a gente achou interessante para quem está começando na área agora, e que não, às vezes é uma coisa que está muito implícita ali, você realmente só pega quando você chega no mercado de trabalho. Bem, essas somos nós, eu sou a Cecília, tem a Ana, eu estou como desenvolvedora back-end na Donos e a Ana é desenvolvedora front-end. Nós começamos no ano passado e, inclusive, nós começamos no onboard juntas. Foi muito legal ver outra mulher ali entrando com a gente no time. E aí a gente trouxe também para falar um pouco, esses slides para falar um pouco de como é ser engenheira de software. Para ilustrar isso, a gente criou essa nuvem de palavras. E vocês podem ver que bugs está um pouco em destaque. E é para falar que bugs é uma coisa ruim, mas acontece. Não, vocês vão passar por isso em algum momento, mas é importante a gente ter em mente que temos que ajeitar o bug, consertar isso com agilidade e com qualidade, né, para que não ocorra de novo e para que não impacte tanto na experiência do usuário. E aí outras palavras que a gente também quis colocar em destaque é comunicação e times, porque na maioria das empresas você vai estar trabalhando com outras pessoas e ter essa comunicação dentro dos times e até com PMs, gerentes, é importante para manter o fluxo ali de tarefas. É importante a gente estar ali fazendo pair programming, corrigindo o código dos outros, uns dos outros, né? Para manter um fluxo bom de trabalho. E aí a gente começa agora a falar sobre alguns tópicos que a gente quis trazer, antes de falar de fato sobre desenvolvimento de código. E esses são os tópicos que a gente vai passar por cima. A gente não vai dar uma aula sobre isso. Inclusive, vai ter alguns links que a gente vai deixar no artigo que a gente criou para auxiliar vocês em algum estudo que vocês queiram se aprofundar melhor. Vamos começar por back-end e front-end. E aí nós trouxemos aí 2 pontos de diferença entre front e back-end. O front lida muito mais com a parte visual do sistema, a parte de interação do usuário, enquanto o back é uma ponte de dados que vem do front para salvar no banco de dados. Como a Cecília citou anteriormente, a gente também trabalha muito com testes, que eles servem para você manter a qualidade do seu software, sistema, ou aplicativo ou aplicação que você está criando, né? Para que você não tenha também uma possibilidade de exibir testes, quer dizer, exibir problemas para o usuário. Então, às vezes, você consegue, por meio desses testes, né, que são unitário e funcional, que a gente vai falar daqui a pouco, garantir que o usuário tenha uma maior qualidade na utilização, de fato. Então, o teste unitário, ele no caso vai ser mais voltado para programador. A gente faz esse teste unitário codificado, de fato, para que a gente consiga identificar os possíveis erros nas nossas aplicações por meio do código. Então, a gente cria ele, roda ele local no nosso computador, e aí ele vai mostrar se o nosso código está ideal para de fato conseguir conversar com o cliente sem ele receber esses erros muito grotescos. O teste funcional ele já é um teste mais visual, basicamente é o teste de navegação mesmo. Você cria o seu aplicativo, sua aplicação, e você utiliza ela como se você fosse um usuário final, para que você consiga garantir que a usabilidade está ok, o seu front-end está conversando com o que foi proposto pelo UI UX,
Então, basicamente, funciona assim o teste. Ele é muito bom quando você tem tempo para investir o seu desenvolvimento em teste mesmo. E aí a gente trouxe para falar um pouquinho para vocês sobre versionamento de código. O Git é um sistema de controle de versão. E por que isso vai te ajudar? Porque ele te ajuda a manter registro de um histórico, né, de modificações nos arquivos. E você consegue manter um repositório local, um repositório remoto. Isso é muito bom para quando você está trabalhando em equipe, principalmente a parte do repositório remoto. E mesmo que você esteja trabalhando sozinho, só essa questão de você conseguir manter esse histórico de modificações é importante para você, caso você precise acessar outras versões do código que você produziu. E a gente trouxe aí um tópico também de estudo contínuo, porque desenvolver sistemas é muito disso. Toda hora aparecem novas linguagens, novos frameworks, novas tecnologias, e a gente está sempre tendo que estudar um pouquinho de cada, mas estudar muita coisa que esteja alinhado com o que você está fazendo. Então, se você está na parte de back-end, você não precisa se desesperar e pegar as novas linguagens de front que estão surgindo por aí. Você pega alguma que seja parecida com o que você já conhece, mas que seja mais atual. E também é importante você acompanhar o que está ali de mercado, né? Que está sendo muito pedido que desenvolvedores tenham de conhecimento. Normalmente é o que a gente está vendo em alta aí, como o Kotlin e o React em si. E a gente trouxe esse tópico de sistemas legados para vocês, porque é uma dor que a gente às vezes tem. Às vezes você está precisando construir algo novo em um sistema da sua empresa e ele utiliza uma linguagem ou um framework antigo. Às vezes a gente também tem desafios com arquiteturas, né, que às vezes são antigas. E principalmente a gente pode ter aí, encontrar alguma biblioteca descontinuada em que a gente tenha que acabar perdendo um tempo para procurar uma nova, substituir essa, e isso gera atrasos em entregas que são necessárias. Eu vou falar também um pouco sobre o que é o React Native. Ele é uma biblioteca que foi desenvolvida pelo Facebook baseada em JavaScript. Ele não é um framework, como todo mundo confunde, né? Biblioteca e framework. Ele foi feito com base no React Web mesmo. Basicamente, o que ele traz de bom assim, para o desenvolvedor? Antigamente, os desenvolvedores eles desenvolviam separadamente os aplicativos para Android e os aplicativos para iPhone e iOS, né, que é o sistema operacional do iPhone. E isso fazia com que a empresa tivesse um custo muito maior de desenvolvimento, porque ele precisava treinar as pessoas especificamente para as duas diferentes linguagens. E o React Native ele começou a existir justamente pensando na experiência do desenvolvedor de poder desenvolver apenas um aplicativo e conseguir gerar os dois aplicativos nativos para cada sistema operacional. Então, você desenvolvendo em React Native, você consegue subir os seus aplicativos nas duas lojas. Então, você consegue subir os seus aplicativos na App Store e na Google Play, fazendo apenas um código, economizando tempo e, consequentemente, dinheiro da empresa, né? Basicamente agora nós vamos falar também sobre o Expo. O Expo ele é um SDK, basicamente é um kit de desenvolvimento para que você consiga desenvolver os aplicativos de uma forma mais simples, multiplataforma. Atualmente, quando você vai desenvolver em React Native, nos sistemas operacionais, você tem as ferramentas específicas. Por exemplo, se você está utilizando um MacBook, você não consegue utilizar o Xcode, que é a ferramenta que emula o desenvolvimento para iPhone. Então, o Expo ele possibilita com que você consiga desenvolver, visualizar tanto do seu celular quanto utilizar qualquer outro emulador, para você conseguir rodar o seu projeto e ir desenvolvendo e visualizando em tempo real a modificação que você fez nele. Ele é super simples de configurar, muito mais simples do que configurar de fato um ambiente fora dele. E por ele você consegue também subir os aplicativos na loja. Então você desenvolve exatamente o React Native normal, utilizando JavaScript, TypeScript, React Native. E você consegue, ao final disso tudo,
subir os seus aplicativos na loja e testar da mesma forma que você testaria se você tivesse exatamente um MacBook, por exemplo. Você consegue trabalhar com ele de uma forma mais simples, e ele também possui uma opção chamada Snack Expo, que eu vou mostrar mais pra frente na videoaula, que você consegue desenvolver isso online, como se fosse um JS Fido, que é uma ferramenta que você faz o código e consegue visualizar ali em tempo real no navegador. Eu vou começar aqui usando o Snack Expo, que é mais fácil de visualizar, é mais fácil de mostrar os acontecimentos em tempo real. Eu vou criar uma pasta nova para a gente conseguir organizar mais ou menos o nosso projeto. Vou criar uma pasta Screens, que é onde vão ficar as telas, né, que vamos criar aqui. Dentro dele eu vou criar uma tela de login. E nos componentes eu vou criar uma tela, quer dizer, um componente de login também, pra gente armazenar tudo que a gente vai colocar na nossa tela de login. Dentro dessa tela, eu vou fazer um import do React. Import as React, que é a biblioteca que a gente vai usar, né, para desenvolver o aplicativo em si, utilizar os benefícios dessa biblioteca. Vou criar aqui uma função que é basicamente aonde a gente vai retornar o que a gente quer que exista dentro da tela. Se você quiser criar vários componentes, se você quiser até importar esse componente, você consegue. Então, eu vou criar esse return aqui. E sem esquecer de exportar a nossa página, a nossa tela. Aqui eu vou utilizar um elemento nativo. Apenas para a gente conseguir visualizar se a tela foi criada no futuro, né? E aqui em cima eu vou importar esse elemento diretamente da biblioteca de React Native. Também vou utilizar aqui um text, que é outro componente já nativo. Para sinalizar que a gente criou a tela de login. Text. Certo? Aí, quando a gente for lá para dentro do app.js, eu vou remover essas coisas que a gente não vai utilizar. Não vamos utilizar isso aqui também. Fazer uma pequena limpa aqui, antes de começar de fato a escrever alguma coisa. E aqui dentro eu vou importar o login. Fazer um import do import login, que é a nossa tela. Procurar ela aqui. Screens. Aqui. E aqui eu vou completar essa parte que eu tinha deixado aqui.
Na verdade, aqui eu não vou exportar esse componente. Eu vou criar as rotas já com a tela que eu preciso aqui pra dentro. Para criar rota, vou utilizar o Navigation Container. Deixa eu comentar isso por hora que nós não vamos conseguir utilizar. Vou fazer um import do Navigation Container. Ele basicamente serve para gerenciar o estado da rota. Ou seja, ele identifica em qual rota o usuário está e exibe a tela. Então, ele sabe identificar quais são as rotas criadas e aonde foi clicado no momento para exibir a tela correta. E aí, vou importar ele de dentro de React Navigation Native. Essa biblioteca não está instalada aqui, então no caso do Snack, é só colocar o nome dela aqui. Este arquivo, React, entre aspas. Eu vou utilizar a versão, não tem uma versão, vou colocar todas as versões, basicamente. Também, para fazer aquela tela de rotas e definir as nossas rotas, eu vou utilizar uma outra biblioteca, que é a React Navigation Stack. Também vou deixar para como só um exemplo, fica mais fácil de colocar a vírgula aqui. E aparentemente aparece esse erro. Vamos adicionar aqui embaixo apareceu que eu não adicionei a dependência, vou adicionar a dependência. Também vou adicionar outra dependência de React Native Navigation Stack. E aí aqui vai atualizar e o erro já sumiu. Vou voltar para o app.js e também vou importar, né, a create stack navigator. Esse create stack navigator, ele possibilita a transição, a mudança de uma tela para outra. Então, ele meio que muito útil para você conseguir criar várias rotas, além do fato de transitar por elas, né? Que é o Navigation Container que faz esse gerenciamento. Eles são complementares. Chama o React Navigation Stack. Basicamente isso. E aqui vou apagar o card. Tinha esquecido de apagar esse card. Vou deixar só essa tela. Vou transformar isso aqui, essa função, em uma constante também. Que fica mais simples de visualizar. Você pode dizer pro app. Acho que tá ok. Agora que a gente já exportou e importou o que era necessário para criar as rotas, a gente vai criar a rota de fato. Eu vou criar aqui dentro da const app um fragment mesmo, vazio. O que é esse fragment? Ele é uma tag vazia que você pode agrupar diversos elementos, porque ela é um padrão já do React, então não tem problema nenhum, não vai dar problema criar, porque às vezes você cria um componente ou você erra o nome dele, coloca em volta aqui de tudo que eu vou criar e pode dar algum problema, mas ele é tranquilo, então vai ajudar a fazer isso que a gente precisa, que é criar as rotas. Eu vou criar, primeiro eu vou chamar, né? Opa, esqueci na verdade de declarar aqui uma const com o stack.
Navigator. Então, você vai criar Create Stack Navigator. Aqui. E essa stack, quando você for criar cada rota, você vai chamar primeiro o Navigation Container. Opa. Navigation Container. Que é quem vai gerenciar todas as outras rotas que a gente vai criar. Ops, eu esqueci de colocar um igual aqui. Por isso que ele está dando esse problema. Então, aqui a gente vai começar a criar as rotas. Eu vou criar uma rota, que no caso eu criei aqui a tela login. Eu vou criar uma rota específica para o login. Então, você vai colocar Stack Navigator. Como ela é a rota inicial, a primeira rota que você, quando acessar o aplicativo, você vai visualizar, você vai colocar essa propriedade chamada Initial Route Name. Basicamente, toda vez que ele se logar ou abrir o aplicativo, ele vai cair diretamente nessa rota. Certo? Aqui é a nossa tela de login. E vou criar aqui dentro a Stack Screen. Aqui dentro do Stack Navigator, a Stack Screen, né? O Stack Navigator, na verdade, ele é o cara que vai ter a lista com todas as rotas. Então, o Stack Screen, ele é a rota de fato. Vou criar aqui. Existem alguns parâmetros, algumas propriedades, na verdade, que elas precisam existir para que a rota apareça. Então, no caso, é o nome da rota, login, que é exatamente o nome que a gente colocou aqui dentro, login. Temos também componente, que vai ser chamado, de fato, aqui dentro. A gente não importou ele aqui, ó. Vou voltar ele aqui dentro. Quer dizer, vou ativar ele aqui, ele está comentado, para que a gente reconheça, né, qual é a tela que tem que acessar quando clicar nessa rota. E existe também essa propriedade Options, que é basicamente todas as configurações de cor, fonte, textos que você quer no header da sua página, da sua tela, né? Então, vou abrir aqui duas chaves de Options. Tem o título, que vamos colocar aqui. Vai se chamar Login. O Header Style. Opa, esqueci de colocar aqui. O Header Style, que vai abrir outras chaves. E dentro do Header Style, você vai colocar a cor aqui, para ele ficar bonitinho. Vou colocar uma cor só, para sinalizar que deu tudo certo. Ops, coloquei a mais aqui igual, na verdade só Header Style 2 pontos. Depois do Header Style também a gente pode colocar Header Tint Color, que é a cor da letra, que vai aparecer o texto, que no caso é esse title aqui, que nós criamos, ele vai aparecer vermelho, que inclusive não é igual, é 2 pontos também. Agora sim. O Header Tint Color aqui é a cor que eu vou colocar branco, que é FFF. Header Title Style. Header Title Style, que é para definir qual vai ser o tamanho da letra. Você pode colocar o tamanho da letra que você quer, pode ser 20 pixels. E o peso da fonte também, se você achar necessário. No caso, vamos usar bold, que seria o negrito.
Também nós podemos modificar a cor do status, da barra de status padrão da nossa tela. Porque às vezes, já vou mostrar pra vocês, só vou corrigir aqui. Vamos ver o que está faltando. Ah, está faltando fechar essa stack screen que nós abrimos. Esse erro aqui, ele na verdade não deveria existir, esse stack screen. Ele é uma tag que fecha por si só aqui. Agora apareceu o nosso header e a gente vai conseguir agora montar essa tela finalmente, porque isso significa que nossa rota já existe. Então, por exemplo, se você acessar o celular, ele vai rodar a aplicação. Vamos ver se vai abrir o login. Abriu o login. O mais legal de tudo também é que quando você trabalha com muitas cores muito fortes no aplicativo, dependendo da cor, o status bar, que é essas informações, se a bateria está carregada, a hora, disponibilidade da operadora, eles ficam com uma cor meio difícil de enxergar. Então, existe também uma forma de você modificar isso, que no caso é criando aqui em cima. Na verdade, nós vamos importar a status bar, que é um outro componente. Esses componentes aqui já não vão ser usados mais, então a gente pode apagar. Nós deletamos isso aqui. Então, nós vamos apagar essas constantes que nós não estamos usando mais no projeto. E aqui em cima, vou apagar isso aqui também e vou importar a status bar, que é exatamente esse componente aqui de cima. Aí, para modificá-la, para ficar visível, visualmente melhor, você vai criar aqui status bar. Com a propriedade bar style igual a light content. Na verdade é dark content, porque nós estamos usando um fundo mais escuro. Status bar dark content, hide and false, para visualizar que esse status bar vai aparecer. O background também é possível trocar a cor. Vou colocar uma cor chamativa, só para ver se foi. E fechar essa tag do componente do status bar. E agora ficou verde, deu tudo certo. E aí, se você quiser deixar branco, é light content dentro de bar style. Tá vendo que ficou branco? Aqui vou mudar um pouco a cor para ficar mais amigável. Vou mudar para 5. Vamos ver se ficou. Assim tá bem melhor. O vermelho eu vou transformar em branco. E esse aqui eu vou pegar a mesma cor. Só para visualizar que a gente tem um header de login. Vou mudar o título.
app programaria. Certo. E também vamos começar a criar agora o componente dentro da tela já, que é essa tela de login. Que a gente consiga chamar essa tela lá no interior da rota. Eu acho que o nosso título aqui foi para baixo. Vou colocar um estilo aqui para ver se ele aparece. Salvar. Opa, não salvei. Vou chamar de minha. Programaria. Certo. Aparentemente a nossa tela não tá aparecendo ainda. E aí eu identifiquei um erro aqui que na verdade não precisa dessas chaves. E aí sim, a tela de login vai começar a aparecer, né? Aqui, essa tela que a gente criou dentro da pasta Screens. Então, a partir de agora, a gente vai montar o componente, que no caso é esse componente de login, que é basicamente o mesmo esquema, só que o nome dele vai ser Login Component. E aí, dentro da pasta Screens e do arquivo Login, eu vou importar o próprio Login Component. Que está dentro da pasta /components/login component. E aqui eu vou chamar o login component. Que vai ficar agora dentro da tela de login component. Agora, basicamente, essa tela, ela só vai receber todos os componentes criados e exibir. Não mais ela vai ser o arquivo que já tem toda o componente descrito, como a gente vai fazer aqui, por exemplo. Minha ideia era fazer uma tela de login, basicamente, com os campos e um botão. Eu vou começar a escrever aqui essa tela de login. Vou colocar aqui, bem-vinda. Opa. Vou colocar um outro texto. Faço login. Tá. Vou colocar um outro componente chamado text input. Basicamente, text input, eles são todos os campos da tela que vão servir para a gente digitar os dados que a gente quer que o usuário coloque, né? O text input aqui, ele precisa ter o valor, que vai ser um valor de texto, então a pessoa vai colocar ou nome, ou e-mail, ou algo relacionado. Lembrando que também existem outros tipos de valores de campo. Placeholder, que é basicamente a identificação do campo, o que a gente vai fazer com que o campo esteja escrito. Placeholder é a nomenclatura do campo, né? Na verdade, esse text input, eu vou criar uma const aqui para ele receber um valor. Const text
change text, react use state. Isso aqui é basicamente uma forma de você já aplicar um valor para dentro desse campo. No nosso caso, ele vai ser vazio. E aí o campo simplesmente apareceu aqui. Agora eu vou criar um outro input com o valor de senha, que é password. Neste caso aqui, eu vou criar password também. E um change password. React states null. Para também já padronizar como um campo vazio, pois como é um campo que a gente vai digitar, que o usuário, né, que usar o aplicativo vai digitar, ele tem que vir de forma vazia a princípio, porque não é um campo pré-definido, é um campo que o usuário vai definir qual vai ser o valor. Novamente, vou colocar placeholder aqui também, igual, digite sua senha. Após isso, eu vou fazer uma coisa muito importante. Vou colocar um estilo aqui só pra gente conseguir visualizar melhor o campo. Vou chamar de field. E aqui embaixo eu vou criar um estilo pra ele mesmo. Sempre lembrando de importar o style sheet, que é a forma que a gente vai fazer para estilizar esse campo, para ele ficar melhor visível para a usabilidade do usuário, né? Eu vou criar aqui styles, que é exatamente o que eu fiz aqui, styles.field, igual style sheet.create. Abre parênteses e chaves, vou chamar, eu chamei de field, então o field vai ser exatamente isso aqui. Vou dar uma altura para ele. Cadê? Tem agora. Vou dar uma altura para ele. 50 pixels. E uma largura, pode ser de 90%. 90 pixels também. 190. E aqui ele está com alguma falha. Unexpected token. Aparentemente eu coloquei uma vírgula errada aqui. Deixa Na verdade, eu dupliquei essas chaves, que na verdade não é duplicada. Agora sim, vou colocar também uma borda só para conseguir visualizar melhor. Pronto, agora o campo tem uma borda. E também vou deixar esse campo de baixo de senha com o mesmo estilo, parecido. Vou colocar uma margem neles para conseguir separar os dois, para ficar mais visual. E... Opa, vou colocar aqui. Apagou. Isso. Outra coisa muito importante quando a gente está desenvolvendo é definir, dependendo do campo, como vocês viram aqui, eu criei um campo de senha. Se você digitar nele agora,
Ele vai aparecer as letras sem aquelas bolinhas de quando a gente digita em campo de senha. Eu vou colocar uma propriedade super importante aqui, que é a Security Text Entry. Basicamente, ela vai fazer com que quando você digite o campo, ele apareça essas bolinhas ao invés de aparecer o texto, para maior segurança do usuário, né? Outra coisa importante também, por exemplo, digamos que o seu usuário é um número, como um CPF, por exemplo. Se você colocar um CPF, você não vai ativar o teclado de letras, porque a maioria dos CPFs eles são baseados em números. Então, para isso, você vai precisar colocar um teclado específico para quando você vai chamar o número. No caso desse campo, que vai ser um campo numérico, existe uma propriedade chamada Keyboard Type. Para você receber, ao invés do campo alfanumérico, que é o que a gente abre hoje, você vai colocar este Keyboard Type para receber um campo numérico. Então, quando você clicar no seu campo, né, do usuário, aparentemente está atrasada o carregamento. Agora deu certo. Vamos ver. Tá carregando ainda. Ele tá numa fila. Agora vai rodar novamente. E agora apareceu atualizado o campo numérico, que é o campo que a gente vai utilizar no caso de um CPF. Agora eu vou dar uma melhorada nesses elementos que a gente deixou na tela. Vou colocar um espaço maior no topo. Opa. Isso, vai melhorando. Colocar uma cor de texto. B3, B3B. Aumentar a fonte para 25 pixels. Colocar ela em negrito. Também vou colocar um espaçamento horizontal para ele não ficar colado na tela. O subtítulo também vou dar uma alterada. Vou usar mesma cor de texto. E o mesmo espaçamento aqui. Certo? Aqui também não tem espaçamento, vou colocar um padrão de espaçamento aqui dentro dos campos, né? Porque eles estão um pouco fora do texto.
caso vai ser uma margem. Melhorou um pouco a visualização. Nos campos eu vou dar uma modificada na borda. Não vou colocar top, vou colocar bottom, para aparecer uma margem só embaixo de cada campo. Vou mudar a cor da borda que está embaixo do campo também. Deixa eu ver se essa cor 3B fica boa. E dentro dos campos, vamos ver o tamanho da fonte também. Para ficar mais bem melhor. E a senha, que na verdade não é para ver, só ver o último caractere digitado. O que mais podemos arrumar aqui? Ok. O botão de login. Vou aumentar um pouquinho essa luz dele. Para ficar mais redondinho, arredondado, né? E o texto. Vou dar uma diminuída no texto, vamos ver. Ficou muito pequeno, vou aumentar para 20 pixels mesmo, de tamanho a fonte. E vou aumentar o peso da fonte também. Digitei errado. Fonte 8. Vou chamar de bold, porque também vou deixar em negrito, para dar um maior destaque no botão de login. Vou também remover essa largura que eu coloquei para deixar o campo 100%. Agora ele tá num tamanho bem melhor do que a gente estava usando antes. Aí agora o que eu vou fazer? Vou criar mais uma rota para quando a gente clicar em login, redirecionar a tela para essa rota. Então eu vou criar uma nova tela aqui, um novo componente e uma nova tela aqui dentro da pasta screens, chamada home.js. E dentro da pasta components eu vou criar um arquivo chamado home.component.js. E basicamente o mesmo que a gente fez aqui, eu vou copiar e colocar dentro dessa home.js. Eu vou trocar apenas o nome, que aqui vai ser uma constante home, e aqui também vai exportar a home. Esses componentes eu vou chamar de home e home component. Aqui também o nome vai ser home. Como ele não existe ainda, a gente vai ter que criar dentro do app.js mais uma stack screen específica para a página de home. Então eu vou importar a home aqui dentro do arquivo app.js from screens, que já aparece aqui, ó, e barra home. E dentro do stack eu vou pular uma linha e criar um stack
ponto screen, novamente. Name vai ser home. O component vai ser igual a home, que a gente importou ali em cima. Options podem ser as mesmas coisas, inclusive, que estão aqui. Apenas trocando o nome da tela, que é esse título aqui, que eu vou chamar de home. Vou chamar de minha tela inicial. E fechar o stack que a gente declarou aqui. E faltaram essas duas chaves para fechar. Então, basicamente, a nossa rota está criada aqui agora. E eu vou criar dentro da página da home um novo layout, né, pra gente conseguir visualizar. Por enquanto, eu vou comentar esses dois itens para ver se deu tudo certo. Vou criar aqui também o text. Homepage. Text. Só para ver se a nossa tela vai funcionar. E nesse botão login, dentro do componente login, do login component, perdão, esse navigation vai direcionar para home que a gente tinha colocado anteriormente. Em teoria, é só colocar o navigation aqui. E vai funcionar magicamente. Vamos ver. Não deu certo. Por que não deu certo? Não deu certo porque a gente esqueceu de chamar aqui dentro também o navigation. Que ele precisa ser passado aqui dentro. Opa. Vamos voltar aqui. Vou apagar esse text. E navigation para a navigation. Na verdade, eu vou colocar aqui primeiro o texto de teste, né? Tinha colocado anteriormente. Hello homepage. E ao clicar aqui, vamos tentar olhar aqui qual é o problema que está acontecendo. Fazer o login e dar esse erro de not defined, undefined. Provavelmente, como eu não estou passando informação de navigate, ele não está chegando até lá. Navigation. Tentar colocar diretamente o componente de home component. Eu copiei, vou trocar aqui. E home component navigation igual a navigation. Agora, fechar isso aqui. Vamos ver. O erro ainda persiste. Esse text não existe mais. Nós removemos ele. Vou colocar um text aqui, já dentro do próprio componente. Hello homepage. E exportar. Telefone. Home component. Está persistindo novamente.
Olha o que a gente esqueceu de colocar aqui. Vamos ver. Aparentemente, o problema pode ser a falta de navigation aqui. Eu declarei, mas não tinha declarado o navigation aqui embaixo, dentro da tela de login, que é onde a gente clica no botão. Ao clicar no botão de login, tá dando um erro aqui. Vou tentar criar aqui o mesmo esquema do login, só que para home, que a gente vai redirecionar quando clicar. Vou colocar aqui o mesmo esquema, só que agora eu vou colocar um textinho. Vamos ver se funciona. Funcionou. Então, aqui dentro a gente vai começar a criar uma outra página para agregar ao aplicativo, mostrando algumas outras opções de coisas que você pode construir no layout da página. No caso, eu tirei o texto aqui. A gente pode colocar uma imagem também dentro do próprio image. Vou selecionar uma imagem da internet para colocar. Vamos ver. Vou colocar um nome de uma pessoa aqui. Olá, Maria. Certo. Vou criar essa imagem aqui também. Vou deixar um style aqui, porque provavelmente, como vamos manipular uma imagem, pode ser que fique muito grande. Style. Vou colocar um source aqui para encontrar uma outra imagem que esteja dentro do meu computador. Como a gente não tem nenhuma imagem aqui, temos a snack icon apenas, eu vou procurar uma outra imagem aqui para adicionar à tela. Vou procurar uma foto, icon, vamos ver. Temos uma imagem aqui. Vou salvar essa imagem aleatória. Deixa eu tentar acessá-la antes. No meu computador. Pronto, salvei a imagem. Eu vou abrir a pasta onde está essa imagem e vou arrastar ela para dentro dessa pasta Assets para importar. Ela caiu aqui na raiz, mas a gente vai arrastar ela para dentro de Assets. Vou renomear ela para ficar mais fácil de modificar, porque esse nome é muito grande. Chama de Girl Profile. Aí aqui dentro desse image que eu criei, eu vou colocar .assets, .assets /Girl Profile. Vamos ver se a imagem apareceu. A imagem apareceu bem grande. E agora é o momento que eu vou criar um estilo para ela. Vai chamar Styles in Profile Image. Vou importar aqui o Style Sheet pra gente
estilizar essa imagem. E aqui embaixo, vou criar uma ponte novamente, chamada Styles, que vai pegar o Style Sheet e fazer a criação do estilo que vai modificar. E aí, o mesmo esquema para todas as modificações de estilo que vamos fazer na tela. Vou pegar o Profile Image aqui, 2 pontos, abre chaves, e aqui dentro eu vou colocar o tamanho da imagem que eu quero. Vou ver se eu vou colocar uma assim, vamos ver. E a altura também eu vou deixar igual, porque como é uma imagem quadrada, é melhor ficar nesse padrãozinho. Olá, Maria. E a imagem melhorou bem. Vou colocar uma margem também. Vamos ver se a Maria evoluiu, sim. Essas informações na lateral eu vou colocar dentro de um view. Para que aqui a gente possa colocar outras informações da Maria na lateral dela. Olá, Maria. Vou colocar o CPF da Maria aqui. Vou criar um CPF aleatório. Agora aqui apareceu o CPF da Maria. Vou colocar o número da conta da Maria. Conta bancária da Maria. Pode colocar qualquer outra informação aqui também. E a conta. Opa. Vou colocar mais um texto aqui. A conta corrente da Maria. Na verdade, eu deveria ter colocado isso aqui embaixo. Barra text. Vamos ver como ficou. Tá fazendo mais ou menos ali um padrãozinho. Então, eu vou criar um estilo novamente para colocar, chamar de bloco, e aqui vou chamar de bloco também, chamar o bloco, né, o nome do bloco que eu criei, block, 2 pontos. Vou colocar uma borda só para ver se a gente criou direitinho, né? Certo? E agora eu vou dividir just by Fox Direction. Opa. Tá alinhado, mas na verdade não é isso que eu queria. Eu queria fazer uma view em cima, ser assim. Então, eu vou ter que criar mais uma view para colocar as informações ao lado das informações da Maria. A foto ao lado das informações da Maria. Esse row não vai estar aqui. E eu vou dar um nome para esse view de style. Styles.content. Chamar aqui de content, né? Chamar o content aqui dentro. E flex direction. Row, talvez assim dê certo. Pronto, agora
as informações estão exatamente ao lado da foto da Maria, que era o objetivo. Vou criar também vou colocar uma margem aqui. Margem 16. Vamos ver. Desceu. E vou também remover essa borda, que nesse caso atual não faz mais sentido. Certo? Vou aumentar a margem para... Vamos ver. Não, na verdade não era essa margem que eu tinha que aumentar, era a margem do bloco, que é aquele bloco que eu acabei de apagar. Vou clicar aqui em Prettier para dar uma melhorada na visualização. Tá quase melhorando. Vou colocar 30. Vamos ver se ficou bom. Certo. E vou colocar aqui também Justify Content, que é Space e não... Deixa eu ver. Deixa eu ver se isso fica bom. Que ele melhora o espaçamento entre os dois itens, mas ficou muito espaçado. Vou colocar mais centralizado para ver se melhora esse espaçamento entre ela. Deu uma bela melhorada. Ainda não tá perfeito, mas a gente pode ir melhorando com o tempo. Vou fazer um destaque no nome dela, que é o mais importante, aparentemente, na tela. Chama de Name. Aqui dentro eu vou criar também o Name. Name. Font size 20. Demos um destaque maior para o nome dela. Vou aumentar o peso também da fonte. Bold. Olá, Maria. Pronto, agora a Maria tá aparecendo bem melhor do que antigamente. Também a gente pode adicionar mais outras informações aqui embaixo. Vou criar o outro bloco utilizando a view, a tag view. E aqui a gente pode adicionar uma imagem, talvez de um cartão de crédito da Maria. Vou adicionar outra imagem. Vou colocar style novamente, para conseguir controlar os tamanhos disso depois. Chamar de card image. O source vai ser igual a outro arquivo que a gente precisa encontrar. Vou fechar aqui. Isso aqui vai ser igual a uma outra imagem que eu vou colocar aqui. Eu vou buscar uma imagem que eu já tenho aqui, provavelmente, de um cartão de banco. Vou adicionar aqui, importar. Peguei essa imagem no Google, image. Vou colocar aqui, credit card front. E vou fazer o mesmo esquema aqui, 2 pontos a encontrar a pasta assets, / credit card front. Isso aqui. Então, quando a gente logar agora, a gente vai visualizar a imagem do cartão. Então, desmiza aqui. E começar a estilizar a imagem do cartão também. Card image. Aí
tá dando erro porque a gente tá editando. Vou colocar um tamanho de, vamos ver, 300 pixels e uma altura de 100, 200 talvez pixels. Vamos ver como vai ficar. Ficou um pouco menor. Vou adicionar também uma border radius, que é o que faz a borda ficar redondinha, arredondada, né? Ficou pequeno, vou colocar talvez 12. Vamos ver como vai ficar. Agora tá aparecendo de fato um cartão de crédito. Vou adicionar aqui também essa mesma propriedade. Na verdade, eu vou mudar até para Android pra gente conseguir visualizar o próprio emulador, né, do celular, porque aquele emulador que eu estava usando antes era da web. Vamos ver. Opa, acho que ele não atualizou. Vou voltar aqui. Vou colocar uma margem só para aparecer mais ou menos como deveria ser. Agora tá certinho. E basicamente o que a gente pode criar aqui também é um botão igual aquele outro anterior, que eu simulei um login, né? Na página do login aqui. Dentro do componente, esse botão aqui, que vai direcionar ele para a tela novamente da home. Vou criar um exemplo aqui, dentro da página de home, como se o usuário quisesse sair. Lembrando que esse componente tem que ser declarado ali em cima, para não acontecer esse erro. E vou mudar ele para login. Vamos ver. Ah, eu não fechei o botão. Eu tinha que ter colocado um texto nele aqui. Passet. Vou colocar um texto. Sair do aplicativo. Lembrando que isso aqui é o que vai, em teoria, né, fazer você fingir, simular um logout, uma saída do aplicativo. Sair do aplicativo ali, vou colocar também um estilo, que eu vou chamar de bottom sign out. Vou declarar ele aqui nos estilos que a gente já criou anteriormente. Vou colocar background. Color, que é a cor do fundo. Red, talvez. Não sei. Vou colocar uma cor de texto também. Vou deixar o texto branco. Isso. Ops, perdão, eu fiz uma coisa errada. Na verdade, o texto eu tenho que declarar ele em outro estilo. Ele vai aqui dentro. Styles.button sign out text. E aí, aqui dentro que eu vou colocar a cor do texto, não no botão, porque o texto é como se fosse um componente isolado do botão. Ele só está sendo feito como se fosse um container, né? Como se fosse um componente pai do texto. Então, tudo que você fizer aqui não vai influenciar tanto no que você está fazendo aqui dentro do texto, do text. Vamos logar novamente e sair do aplicativo. Vou diminuir a cor dele, quer dizer, vou diminuir o tamanho dele. Colocar 100, vamos ver se fica bom. Sair do aplicativo. Vou pegar uma cor melhor aqui de vermelho.
Vamos ver. Vou colocar um vermelho mais claro. Mudei para esse vermelho aqui. Vou também colocar uma borda nele para ficar mais amigável. Border radius. Uma borda arredondada, né? Chamar de colocar 12. Estão vendo que tá mudando tudo? Vou colocar um espaçamento para ele não ficar com texto grudado. Um espaçamento de 10 pixels. Tá melhorando. Vou aumentar isso aqui para 200 porque tá meio muito. Acho que 150 é melhor. E aparentemente, vamos ver se funcionou. Temos o botão sair. Vocês viram que quando clica aqui, eu saio do aplicativo. Fazer o login, sair do aplicativo. Agora eu vou tentar usar o Android. Vamos ver como ficou. Tá carregando. E aí apareceu nossa tela no Android, no app Programaria, todas as coisas que a gente fez de estilo, de modificação, os campos. Quando você clicar, aparece o teclado, né, do smartphone. Digitar o seu CPF. E a senha. Então, ok, faz o login. E aqui você visualiza suas informações e você sai do aplicativo também. Essas coisas vão estar disponíveis no GitHub nosso, meu e da Cecília, para que mais tarde, caso vocês tenham dúvidas de como colocar isso dentro do projeto, vocês consigam ver o exemplo, né, real. Vou deixar também o link aqui do Snack Expo para vocês darem uma olhada. E vou também deixar alguns links disponíveis no próprio repositório, para vocês conseguirem continuar a criar coisas novas ideias, né? Existem alguns repositórios na internet que eles te dão ideias para você desenvolver alguns aplicativos pequenos e aplicativos mais avançados, e ter uma ideia e poder criar suas ideias para continuar desenvolvendo isso também. Agradecemos vocês que acompanharam esse workshop e nós deixamos o nosso contato lá no final do artigo, caso alguém precise tirar alguma dúvida ou a gente possa ajudar com alguma coisa. Obrigada. Muito obrigada!